O setor da construção e do imobiliário tem recentemente dado mostras de ligeira recuperação. Conforme dados divulgados pela FEPICOP, existem sinais positivos que permitem perspectivar uma evolução mais favorável da construção no segundo semestre de 2014. Em entrevista ao Direto Obras TV, o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, engenheiro Reis Campos, faz uma análise da conjuntura deste importante sector económico. Depois de termos passado os piores 5 anos da história do setor da construção e do imobiliário, que foi 2009, 2014, 2013, o setor em que durante estes anos nós tivemos o maior número de insolvências que o setor teve, o maior desemprego do setor em termos de desemprego, falta de obras, digamos concursos onde o reajustamento do setor ainda não estava feito, portanto as empresas de construção, portanto, faliram mais de 30 mil empresas, perderam-se 250 mil trabalhadores, digamos que o setor ocupou o lugar primeiro, digamos, em termos de insolvências, as empresas ficaram sem trabalho, os problemas financeiros agudizaram-se, portanto, esses foram os 5 anos graves da história do setor da construção e do imobiliário. Os primeiros dados deste ano, o primeiro trimestre de 2014, aparece como com alguns dados menos negativos, ou seja, pela primeira vez nós temos maior promoção de obras públicas, temos hoje uma carteira de encomendas do setor da reabilitação urbana, que ontem saiu o barómetro da reabilitação e, portanto, aparece com uma atividade dispersa, mas superior a 23,7%. Temos menos casos de insolvência, diminuíram 7%. Temos menos desemprego, ou seja, o volume de desemprego que se vinha, digamos, a degradar permanentemente no setor diminuiu 12%. E, portanto, nós estamos crentes de que o setor, isto pode significar a viragem do setor da construção e do imobiliário. Os empresários também manifestaram optimismo face ao futuro, como refere o presidente do CPCI. As empresas estão convictas de que o Estado português reconhece, como na Europa, uma necessidade de olhar para este setor como um fator de crescimento, ou seja, um motivo de crescimento e de emprego, ou seja, o nosso setor é o maior setor de atividade, é aquele que emprega mais gente, é aquele que necessita, digamos, neste momento, uma atenção maior, que foi aquele que foi mais penalizado nos últimos 5 anos. Portanto, temos um momento de esperança em relação a um setor que, por um lado, em termos de investimento, nós temos de aproveitar bem os fundos estruturais até 2020. Por outro lado, temos um turismo que tem tornado atrativo o investimento imobiliário nos últimos tempos, ou seja, estamos a falar dos vistos gold, do investimento para efeitos de entrada no país e de benefícios fiscais aos residentes. Após o tratado estabelecido com o Governo, em 2013, no Compromisso para a Competitividade Sustentável do Sector da Construção e do Imobiliário, Reis Campos faz um balanço positivo do acordo. Esse compromisso que foi assinado com os dois ministérios, ou seja, com o governo português, tinha exatamente, ou tinha os objetivos, era o efeito que poderia trazer e mudar no setor da construção e do imobiliário. Era reconhecer que este setor é um setor importante e que não podia manter-se como existia nestes últimos 4 anos. E, portanto, o ano passado, quando assinamos isto, tinha lá algumas ideias-chave, eram 52 medidas, mas dessas 52 medidas, mais do que saber se já estão realizadas metade ou um pouco mais de metade, que é importante, mas o que era importante era saber que ainda faltava 3,7 mil milhões para investir em Portugal neste setor e que neste momento já foi utilizado estes fundos europeus
e que neste momento queremos que até ao fim de 2015, digamos que o setor possa, digamos, pôr em prática todo o dinheiro que nos foi alocado. No entanto, Reis Campos admite que ainda há muito por fazer neste campo. Um ponto-chave, que é o financiamento a particulares, que ainda nos está por realizar e que temos a promessa aqui no seminário de que estão a olhar para isso, mas há outro conjunto de fatores, que é a questão das leis da habilitação, o caso do Código dos Contratos Públicos, é uma série de ações, de medidas que pusessem o setor, digamos, no lugar que lhe compete, ou seja, como motor também da economia. Eu acho que este compromisso foi positivo, deu os seus frutos, está a dar os seus frutos, é necessário que o Governo, digamos, neste momento cumpra aquilo que ficou. Nós temos feito hoje uma análise deste balanço periódico deste compromisso e o compromisso, o balanço é um balanço positivo, não obstante, digamos, as dificuldades e alguma estagnação em algumas das medidas. Também reconhecemos isso e temos reconhecido, mas globalmente foi uma boa medida, digamos, ter assinado este compromisso com um setor que é tão importante para a economia portuguesa.